Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Seminário de Sociologia do Trabalho. No episódio de hoje, vamos discutir um tema fundamental para compreender a sociedade contemporânea: educação, política e globalização. O grupo é composto por eu, Caio Luca, Guilherme Bezerra, João Paulo e João Marcelo. E ao longo deste episódio vamos refletir sobre como esses três elementos se conectam, como influenciam o mundo do trabalho e como afetam o nosso cotidiano como estudantes e cidadãos. Antes de começar, aproveita e curta esse episódio, compartilha com os colegas e segue nosso podcast para não perder mais nada. Então, pessoal, inicialmente eu iria retratar sobre o tema influência dos modelos educacionais na sociedade educacional atual. A globalização reorientou a educação para atender a um mercado de trabalho mundial e interconectado. O foco deixou de ser apenas o conteúdo local e a memorização para priorizar o desenvolvimento de competências e habilidades, como pensamento crítico e adaptabilidade aos sistemas educacionais. Nesse cenário, o domínio de um segundo idioma e a capacidade de aprender continuamente, que é normalmente chamada de lifelong learning, tornaram-se requisitos obrigatórios e não mais diferenciais na educação atual. A tecnologia e a desigualdade são coisas que andam juntos. Do mesmo jeito que a tecnologia digital ela democratizou o acesso à informação, trazendo várias informações a muitas pessoas de diferentes níveis de educação, vamos dizer assim, cruzou fronteiras instantaneamente uma informação, ela também criou um abismo digital em que ela demonstra que muitas vezes pessoas que não têm condições financeiras de ter certos aparelhos, elas não conseguem ter a informação, não conseguem ter o conhecimento da maneira que deveria ser. Já nos sistemas educacionais globais, a globalização facilitou a comparação entre países através de rankings internacionais, como o PISA, incentivando a competição pela quantidade de ensino. Governos buscam inspiração em modelos de sucessos, como o foco no bem-estar da Finlândia ou da disciplina da Coreia do Sul, mas enfrenta o desafio de adaptar essas práticas externas às suas próprias realidades culturais e sociais. Falando agora sobre inclusão digital. A digitalização, acelerada pela globalização, tornou o acesso a tecnologias da informação essencial para participar plenamente da vida acadêmica e profissional. No entanto, milhões de estudantes ainda enfrentam barreiras de acesso à internet de qualidade, dispositivos adequados e capacitação para o uso crítico dessas ferramentas. A falta de inclusão digital aprofunda desigualdades já existentes, criando uma dupla exclusão. Não ter acesso às tecnologias e, consequentemente, não conseguir acompanhar o ritmo das práticas pedagógicas contemporâneas. Assim, políticas públicas da infraestrutura tecnológica, formação docente e democratização do acesso tornam-se fundamentais para garantir que a transformação digital não reproduza injustiças sociais. Já na privatização e mercantilização da educação, a globalização também impulsionou a entrada de grandes grupos empresariais no setor educacional, além da expansão de modelos de gestão privada e parcerias públicos-privadas. Embora esse processo possa ampliar a oferta educacional e introduzir inovações, ele levanta preocupações importantes. A mercantilização transforma a educação, que é um direito social, em produto, priorizando a lógica do lucro. Isso pode gerar práticas como padronização excessiva, ensino voltado para resultados rápidos, aumento das mensalidades e redução da autonomia docente. Em muitos contextos, a privatização contribui para ampliar a desigualdade, já que estudantes de maior poder aquisitivo têm acesso a instituições mais bem equipadas. Infelizmente, a globalização ela intensificou a comparação entre instituições educacionais diferentes, impulsionada sempre por rankings que ditam qual seria a melhor instituição, qual seria a pior, sendo padronizada como o PISA, por exemplo. Essas métricas elas estimulam os países a buscarem a maior eficiência e o maior desempenho, mas também podem gerar efeitos negativos. A pressão pela competitividade tende a privilegiar escolas de maior custo, com mensalidades mais caras, concentrando investimentos nas áreas que produzem melhores indicadores, logicamente.
Como consequência, as comunidades vulneráveis podem receber menos atenção, nesse caso do governo, por exemplo, ampliando a desigualdade social. Além disso, os currículos também acabam sendo adaptados para atender certos critérios internacionais, nem sempre considerados particulares, culturais e regionais. Bom, eu vou dar uma falada sobre como o papel do Estado é importante na educação pública. O Estado ele desempenha uma função essencial na questão da educação, porque ele não serve apenas para pagar salários, mas ele serve exatamente para dar um norte ao aluno, dar um norte aos estudantes. Ele atua como um garantidor de direitos dos professores, de docentes, dos discentes, e o regulador da equidade social. Em países com profundas desigualdades, como o Brasil, a educação pública ela não é apenas um serviço, mas ele é uma das principais ferramentas de mobilidade social. Cabe ao Estado garantir basicamente 3 direitos, que é o acesso, a permanência e a qualidade. O acesso garante que que a criança entre na escola. A permanência envolve políticas públicas como merenda, transporte, auxílios, bolsas, e que impedem a invasão escolar. E a qualidade assegura que a qualidade do ensino oferecido seja relevante e eficaz. Além disso, o Estado é responsável pela padronização dos currículos, vamos dizer assim, como o ABNCC, garantindo que o aluno ele tem um norte de como que ele tem acesso às mesmas competências que os outros, que ele seja, de certa maneira, qualitário o ensino. O aluno que aprende as coisas no norte tem a mesma qualidade de ensino que o aluno do sul. Bom, falando sobre as políticas educacionais recentes no Brasil, o cenário educacional brasileiro recente tem sido marcado por tentativas de modernização e intensos debates sobre a estrutura do ensino. A política mais impactante dos últimos anos foi a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que o João Marcelo falou, o BNCC, que definiu o que todos os alunos devem aprender, focando no desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, em vez de apenas conteúdos isolados. Outro ponto central é a reforma do novo ensino médio. A proposta visava flexibilizar o currículo, permitindo que os alunos escolhessem itinerários formativos, de acordo com seus interesses profissionais. No entanto, a implementação enfrentou críticas severas devido à falta de infraestrutura nas escolas públicas e à desigualdade na oferta desses itinerários, gerando um debate atual sobre a necessidade de revisão desse modelo. Também não se pode ignorar a consolidação da lei de cotas no ensino superior, uma política de ação afirmativa que transformou o perfil das universidades federais, tornando-as mais plurais e representativas da demografia brasileira. Embora ainda existam desafios quanto à permanência desses alunos na universidade. Bom, e na mesma fronte dos meus colegas, eu irei falar sobre os impactos de decisões políticas em professores, alunos e no mercado educacional. As decisões tomadas em gabinetes governamentais têm como repercussões imediatas e profundas o chão da escola, na economia do país. Para os professores, mudanças constantes na legislação geram instabilidade e a necessidade de requalificação contínua desses profissionais, muitas vezes sem a devida valorização salarial ou melhoria nas condições de trabalho. Para os alunos, a política educacional define seu futuro. Um currículo desatualizado, uma escola sem recursos resulta em desinteresse e evasão. Quando a política falha em conectar o ensino com a realidade do século XXI, o aluno sai da escola despreparado para a cidadania e para os desafios da vida adulta. Isso deságua diretamente no mercado de trabalho. Se a política educacional não é eficaz, o mercado sofre com um apagão de mão de obra qualificada. As empresas não contratam profissionais com as competências teóricas necessárias e comportamentais também, o que trava a inovação e diminui a produtividade. Portanto, a política educacional é, em última instância, uma política econômica de longo prazo. Então, pessoal, como os nossos últimos tópicos, eu irei falar sobre a formação profissional no século XXI. A formação profissional do século XXI está passando por diversas mudanças, devido ao avanço tecnológico e à automação das novas formas de organização de trabalho.
Hoje, não basta apenas adquirir o conjunto fixo de habilidades técnicas. É necessário desenvolver competências flexíveis que permitam ao indivíduo se adaptar continuamente, né, a esse mercado de trabalho atual. A educação profissional também deve ser interdisciplinar, integrando matérias com conhecimentos tecnológicos, científicos e humanísticos. Além disso, precisa aproximar teoria e prática por meio de projetos reais, parcerias com empresas e metodologias que incentivem, né, a resolução de problemas de forma mais autônoma, de forma mais eficaz. Também a aprendizagem ao longo da vida se tornou fundamental, pois, com o passar do tempo, certas habilidades vão se tornando obsoletas e o profissional precisa de uma qualificação contemporânea, uma qualificação constante para se adaptar a esse mercado de trabalho atual. A globalização intensificou a interconexão entre países, culturas e mercados, tornando necessário um novo conjunto de habilidades para os trabalhadores. Entre elas estão as competências técnicas, como o domínio de tecnologias digitais, análise de dados e fluência em idiomas estrangeiros. Contudo, as habilidades socioemocionais ganharam igual importância: criatividade, pensamento crítico, comunicação intercultural, trabalho em equipe e adaptabilidade são cada vez mais valorizados. Em um mundo marcado por rápidas transformações, as empresas buscam profissionais capazes de atuar em ambientes diversos, lidar com desafios complexos e colaborar com equipes multiculturais. Assim, a globalização ampliou as exigências, tornando essencial o desenvolvimento de habilidades cognitivas, técnicas e emoções de maneira integrada. Bom, agora eu vou falar como a educação prepara ou não o indivíduo para um mercado de trabalho global. A educação contemporânea enfrenta os desafios de acompanhar o ritmo acelerado de mudanças do mercado globalizado, quando incorpora tecnologias, métodos ativos de aprendizagem e projetos interdisciplinares. Ela contribui para formar indivíduos mais preparados, capazes de pensar criticamente, trabalhar em equipe e usar ferramentas digitais com competência. No entanto, muitos sistemas educacionais ainda mantêm modelos tradicionais, focados na memorização e desconectados das exigências reais do mundo profissional. A falta de atualização curricular, de infraestrutura tecnológica e de orientação vocacional dificulta a formação integral dos estudantes. Assim, embora a educação possa preparar o indivíduo para atuar de maneira eficaz no mercado global, ela nem sempre cumpre esse papel plenamente, o que amplia desigualdades e limita oportunidades. Fazendo uma síntese de todo o material que a gente apresentou aqui durante o podcast, eu vou falar sobre um pequeno resumo sobre a globalização e a educação. A globalização ela transformou profundamente a população de todo o planeta. O acesso à informação ele se tornou muito mais simples, vamos dizer assim, e no tocante a conectar pessoas ao redor do mundo. Porém, esse processo, infelizmente, ele trouxe também desigualdades. Pois nem todas as pessoas têm acesso a aparelhos telefônicos, nem todas as pessoas têm acesso à internet, né? Então, muitas pessoas ainda permanecem excluídas desse meio. Assim, a globalização ela abre portas, mas também evidencia contrastes presentes na sociedade atual. Bom, a síntese que eu irei fazer vai ser sobre a importância das políticas educacionais, né? Durante a discussão que fizemos aqui, reforçamos que as políticas educacionais eficientes são essenciais para garantir, né, qualidade, inclusão e desenvolvimento social. Elas orientam investimentos, definem prioridades e criam condições para que todos tenham acesso a uma educação justa e transformadora, para que nossa sociedade se torne cada vez mais igualitária e equitativa, e para que todo mundo tenha a oportunidade, né, de crescer educacionalmente e profissionalmente também. Sem políticas bem estruturadas, desigualdade tende a se aprofundar e tornar nossa sociedade cada vez mais longe, né, do que todos almejamos para um bem comum. Nos desafios da educação em um mundo globalizado, a educação enfrenta um grande desafio. Em um cenário marcado pela rapidez das mudanças tecnológicas e também pela exigência do novo mercado do trabalho. Problemas como a inclusão digital, a atualização de currículos e a necessidade de preparar estudantes para profissões emergentes mostra que os sistemas educacionais precisam se reinventar para acompanhar a globalização.
Falando sobre a formação profissional no Brasil, concluímos que ela ainda carece de avanços para acompanhar o ritmo do trabalho global. É necessário investir em cursos mais atualizados, estimular o aprendizado contínuo e aproximar a escola da realidade das empresas. Só assim, os jovens estarão realmente preparados para competir e se destacar no cenário mundial. Então é isso. Esse é o final do podcast. Agradecemos a todos que tenham visto o podcast. Me despeço eu, Caio Luca, né? Também agradecer a todos os colegas aqui, João Marcelo, eu, seu colega Guilherme, e agradecer a todas as pessoas que assistiram, né, nosso videocast, e pedimos para que você deixe o like, se inscreva e compartilhe com seus colegas para exatamente, para que eles vejam também o nosso videocast. Muito obrigado. Agradecemos pela atenção, pessoal. Like. Tá torto aí, Calma, porra, deixa eu dar. Errei, tô errando. Pensamos em rádio. Volta pra fora. Uma 21. Vai. Essa influência é visível na mudança do foco. Assim é melhor? 1, 2, testando. Eu acho que fica legal assim, né? Tá bom, né? Aí, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso podcast do Seminário de Sociologia.